Caio, a gente ajuda os outros, né? Isso é terrível, é isso. Ensina, orienta e dá certo, sabe? As pessoas entendem e tal. Mas não conseguimos nos fazer ouvir pelos nossos próprios filhos. Como lidar com isso, Caio? Jesus não teve essa sorte, vamos dizer assim. Não, ele disse, quando ele chegou em Nazaré, que é a cidade onde ele foi criado, onde todo mundo já passou a mão na cabeça dele. Oi, Jesus, tudo bom? Como é que faz, seu José? Ó, vem pegar uma cadeira aqui em casa, porque está torta, leva lá para consertar, até a minha mesa ficou branca. A cama onde eu dormi enfraqueceu, veio abaixo. Então, dá para passar, lá ia Jesus com Tiago e alguns outros irmãos carregavam o negócio. Office boy da carpintaria, Caio Fábio. Office boy da carpintaria. Isso. Filho do carpinteiro, e no outro texto se chama de o próprio carpinteiro. Então, não moram aqui ele, sua mãe, suas irmãs, todo mundo aqui. Pois bem, conhecido, mas foi lá naquele lugar onde todo mundo o conhecia, que ninguém o acolheu, e ele se admirou da dureza de coração, da incredulidade deles, porque não conseguiu curar entre eles nenhum enfermo, nenhum doente, realizar nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos com a imposição das mãos, porque entre eles não havia fé. Então é ele também que diz que ninguém é profeta na sua própria terra. Ninguém. Então, é difícil a gente crer isso. Às vezes os filhos da gente não levam o evangelho a sério por causa da gente, por causa da nossa falta de sabedoria, ou porque a gente, na falta de sabedoria, teve o trato errado, oprimiu, obrigou. Tem gente que pensa que consegue obrigar filhos a qualquer coisa. Olha, eu estou aqui para te dizer, como filho, sobre quem se tentou impingir alguma coisa, não de maneira dramática, como eu vejo por aí, não. Meu pai e minha mãe tinham, no mínimo, sensatez o bastante para jamais. Papai, antes de ser crente, era um humanista que respeitava o significado da liberdade humana. E ele nunca faria isso antes de se converter, depois é que ele não faria. Ele só me dizia, me admoestava, me convidava, me advertia de que eu tomasse cuidado, e porque eu podia me dar muito mal. E de vez em quando eu via alguns amigos que eram iguaizinhos a mim se arrebentando, alguns morrendo. E ele dizia, cuidado, cuidado, meu filho. Mas depois de um tempo, eu fiquei tão para além da admoestação que eles pararam. Então, eu fui porque eu quis ir, eu também fui por outras razões. E a pior de todas as razões, eu fui porque eu sabia que eu era de Deus. E a gente só consegue entender isso muitos anos depois. Eu me entreguei a tudo que eu me entreguei, desde a mais tenra idade, com aquela volúpia enlouquecida, porque eu sabia que a minha vida era de Deus. Aí, quando eu fiz 10, 11, 12 anos, foi ficando horrível. Quando as pessoas me ouviam, quando papai ou mamãe, em qualquer lugar, me pediam para fazer uma oração, mesmo em casa, de repente saía uma fluidez de mim que todo mundo se admirava. Até eu não queria pensar nisso, eu fugi disso como eu pude, mas eu sabia que eu tinha os meus dias contados. Eu endureci o que eu pude, o coração, até que explodiu e não deu mais. Agora, às vezes os nossos filhos não querem nada com o evangelho por causa do nosso modo de viver.
da nossa rispidez, da nossa dureza, da nossa arrogância religiosa, da nossa maldição, da nossa boca cheia de diabo, cheia de inferno, cheia de maldição, cheia de ameaça, cheia de terror divino, no anúncio de um Deus apavorante, de um diabo que tem mais poder do que ele, em relação a quem eu tenho que me salvar, senão ele me engole. Porque Deus mesmo parece não ter interesse nenhum em mim, a menos que eu morra de interesses por ele. E aí os filhos da gente, quando é o caso, não gostam disso. Ou também do fanatismo. Na realidade, eu devo dizer que esse tipo de comportamento já é a manifestação de fanatismo moral, religioso contra os filhos. Mas há também aqueles filhos que não querem nem ouvir falar de Deus e de Jesus, porque veem que Deus, entre aspas, e Jesus, entre aspas, e igreja, entre aspas, só fizeram mal na vida dos pais deles. Os caras eram mais bem-humorados, mais humanos, mais leves, mais tranquilos, mais amigáveis, mais camaradas, mais solidários com todos os seres humanos antes de entrarem para a igreja. Aí depois que entram, ficaram assim, feios, horrorosos, ante tudo, ante todos, com raiva, escolhendo o lado odioso e raivoso de todas as histórias e narrativas. E aí os filhos, que fazem parte de uma outra geração, olham para aquilo e dizem: eu não quero nem de longe carregar esse DNA, eu quero é ficar longe disso. No entanto, eu quero recomeçar dizendo que mesmo que você seja Jesus, os que estão bem próximos a você terão mais dificuldade de te enxergar. Eu, por exemplo, sei que eu vivi os 20 e tantos anos iniciais da minha vida naquela vida de Deus mesmo, assim, atolado lá no cerne da paixão do Evangelho. E como os meus filhos foram crescendo no temor e no tremor do Senhor. Quando eu digo isso, é que eles foram crescendo saudáveis, legais, mas ainda tinha muita religião à volta de mim que impedia deles serem completamente francos e íntimos como eles gostariam. Chegou uma hora, no entanto, quando eu tirei as últimas carapaças e que eles puderam trazer tudo que estava neles e no coração deles, há muitos anos atrás, e que isso aconteceu mais ou menos e simultaneamente com o que estava acontecendo na minha própria vida. E aí, após todas essas ocorrências na existência deles e na minha, e não foram poucas, foram muitas, o que aconteceu é que eles estavam aparentemente distantes, até mesmo do que eu todo dia fazia, do que eu pregava, do que eu ensinava. E eu nunca falei nada, nunca cobrei nada. Também nunca dei a menor importância para aquilo. Sempre os tratei como cristãos, porque cristãos eles eram, eles sabiam qual era a minha maneira de ver, que eu nunca relacionei comunhão com Deus a frequência, a bater ponto em nenhum lugar. E aí fui, até que um por um, cada um ao seu modo, não apenas os filhos que eu gerei, mas os filhos que Deus me deu, cada um a seu tempo e a seu modo, com as características de cada um foi despertando cada vez mais. E hoje eu tenho a alegria de dizer que reunir-me com eles todos
Para mim e para minha mulher, é a nossa melhor comunhão de igreja. É quando a gente tem todos eles e os nossos netos reunidos. O coração fica cheio, não tem louvor melhor, não tem confissão melhor, não tem culto melhor, não tem expressões pessoais mais sinceras, verdadeiras, rasgadas e viscerais dos que as que se manifestam nos nossos cultos, que podem até começar com uma música de quem quer que seja e terminar aos prantos, todos nós juntos, ouvindo a palavra da boca dos pequeninos e até dos velhos e até da minha. Então, tem que ter paciência, tem que viver o Evangelho com graça, com sabedoria e com verdade. Todos os dias e todos os dias. Evangelho é vida, é exemplo, não é blá, blá, blá. Você pode não dizer nada, mas creia que se você viver, e se isso for espontânea e naturalmente o exemplo que você dá, e não algo performático, eles vão entender tudo, até os menorzinhos. Aliás, quanto menores, melhor. A gente anda tomando cada susto com a nossa netinha mais nova de 5 anos, que eu falei outro dia que ela veio e perguntou à avó dela, como é que a gente vê Deus? Aí a avó disse, não, vamos falar com o vovô. Aí ela veio, vovô, como a gente vê Deus? Aí eu contei aqui semana passada, como foi que eu falei para ela. Ontem ela estava sentada ali comigo e com a Adriana, ela começou a dizer, porque Deus a gente não consegue ver, porque Ele é Deus, não é? Mas a gente consegue ver amor. E Deus é amor, não é, vovô? Eu falei, é. Então a gente consegue ver Deus quando a gente vê o amor, não é, vovô? Eu digo, é isso mesmo, minha filha. E a gente, Deus vive em nós, Ele mora em nós, no meu coração, não é? Ela também já tinha dito ontem mesmo, Deus é também, Papai do Céu, também muito conhecido como Deus. Aí ela diz, Ele mora no nosso coração e Ele é amor. Então, quando a gente ama, é porque Deus mora na gente, não é? Eu digo, ai, João escreveu isso, minha filha, aos 90 anos de idade. Aos 90. Muito bom. Mas olha a promessa de Oséias, eis que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, até sobre os pequeninos, sobre as crianças de peito, sobre todos, o meu espírito será derramado. Esse é um tempo difícil para viver e um tempo maravilhoso, porque eu estou vendo Deus se manifestar falando com gente que tem trauma de igreja. Eu estou recebendo, olha, quase dia sim, dia não, eu recebo algum contato de algum cristão ateu, porque o cara é totalmente cristão. Tem mais homem ateu do que mulher até, no meu mundo. Eu vejo mais mulheres assim, que não querem nada com religião, mas com Deus querem, com espiritualidade, sim. Mas os homens são mais básicos, às vezes eles ficam ateus. Mas não encontro nenhum deles que não creia no que eu prego, eles só não querem dizer que eles têm alguma coisa a ver com Jesus, porque parece que Jesus ficou preso na mente deles a ideia de igreja e de religião. Mas quando você diz, não, Jesus não tem nada a ver com isso, aí as pessoas começam a dizer, bom, assim é outra história, né? Mas como é que você creu que era diferente, meu filho? Um cara inteligente como você. Quando é que te persuadiram de outro modo? Quem foi que te persuadiu de outra forma? É a pergunta que Paulo faz aos Gálatas no capítulo 3. Corrieis bem, quem vos persuadiu a mudar o caminho, a rota, a trilha, o modo? Quem foi?